disse para os irmãos, eu tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês. E eu junto gostaria de meditar com vocês na palavra do Senhor. Convido a todos que puderem, abrem suas Bíblias em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. E vamos meditar em alguns versículos, alguns versos desse capítulo da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, e Eliaquim a Azó. Azó gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que de todas as gerações, de Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Amém. Acho que para alguns, ou quase a maioria dos irmãos, essa é uma das passagens, tanto no Velho como no Antigo Testamento, mais aborrecidas de ler. Quando nós estamos fazendo o ano bíblico, geralmente o que fazemos quando chegamos na genealogia? Pulamos. Geralmente a gente está lendo a história e começa a genealogia. Abraão gerou Jacó e tal, tal. Aí a gente fala, não, tanto nome, para que eu vou ler esse tanto de nome? Vou pular essa passagem. E nós geralmente pulamos as genealogias. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa manhã que há um propósito por trás das genealogias. Principalmente nesta genealogia que nós vamos estudar nessa manhã. Na genealogia de Jesus, escrita por Mateus, há um propósito por trás dela. E eu quero dizer para vocês que dentro dessa genealogia de Jesus, há 7 surpresas escondidas ali na história de Jesus. 7 surpresas que nos revelam a surpreendente graça de Deus a cada um de nós. Nós vamos ver que na árvore genealógica de Jesus, revela a graça de Deus brotando para todos os seres humanos, para mim e para cada um de vocês que se encontram aqui nessa manhã. Nós vamos meditar novamente nesse texto bíblico, estudando alguns versículos específicos, para nós compreendermos as 7 grandes surpresas da graça de Deus revelados na genealogia de Jesus. E para isso nós iniciaremos com o versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tem alguma surpresa aqui? Mateus, nós não vamos ver nenhuma surpresa aqui. Mas o interessante é que Mateus, quando escreveu o livro, ele estava escrevendo esse livro especialmente para os judeus.
O livro de Mateus é dito que foi um dos últimos evangelhos a ser escrito. E Mateus estava falando especialmente para os judeus. E para que os judeus reconhecessem que Jesus Cristo realmente era o Messias da profecia, ele tinha que provar isso. E para isso Jesus tinha que ser um autêntico filho de Davi, filho de Abraão. Porque a profecia dizia que o Messias que viria seria da descendência de Abraão e da descendência de Davi. E então Mateus começa agora a destrinchar, a nos revelar a genealogia de Jesus Cristo. Jamais Mateus escreveria uma história que ele não pudesse provar quem era aquele personagem. E então ele começa dizendo, provar isso, que a graça de Deus está manifesta na genealogia de Jesus. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Também é uma coisa comprovada. Todos os livros que existiam na época do nascimento de Jesus contavam a história do grande profeta Abraão, Isaque, Jacó e todos os seus descendentes. Não há nenhuma surpresa aqui. Mas vejamos o que diz o versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. E Pérez gerou Esrom e Esrom a Arão. Aqui começa a primeira surpresa na genealogia de Jesus. Tamar. Se nós fizermos uma pesquisa em qualquer genealogia, seja na Bíblia, seja nos livros históricos, nós não encontraremos o nome de nenhuma mulher. As genealogias, elas são citadas homem a homem. Abraão gerou Isaque, que gerou Jacó, que gerou a Judá e seus irmãos, e assim por diante. O nome de nenhuma mulher é revelado nas genealogias. Um segundo ponto importante. Qualquer judeu ortodoxo, tanto que vivia na época que Mateus escreveu, como até nos dias de hoje, uma das primeiras frases que ele fala ao levantar-se de manhã é o seguinte: ele ergue os braços ao céu e exclama: graças a Deus, porque muito obrigado, Senhor, porque eu não sou gentio, eu não sou escravo e eu não sou mulher. O povo judeu é um povo totalmente patriarcal. E na história deles, raramente sobrepõe a história de uma mulher. E o terceiro ponto, quando Mateus insere mulheres na genealogia de Jesus, ele coloca as mulheres que poderiam ser de caráter mais duvidoso que existia naquela época. Ele poderia ter citado aqui Sara, Rebeca, Raquel, que eram mulheres que foram proeminentes, que eram importantes na história do povo judeu. Mas não, ele coloca Tamar. Quem foi Tamar? Eu acredito que muitas das crianças que estão aqui, ou até mesmo dos jovens e adultos, não sabem quem foi Tamar. Tamar era uma mulher. A história é o seguinte, voltemos um pouquinho. Judá, filho de Jacó, teve 3 filhos. O primeiro filho dele saiu um dia, visitando a aldeia, e encontrou uma jovem bonita, jovem, chamada Tamar. Ele casou-se com ela. Mas a Bíblia fala que aquele jovem, aquele rapaz, ele só fazia o que era errado nos caminhos do Senhor. E os juízos de Deus vieram sobre ele e ele morreu. Mas a lei do levirato que eles seguiam naquela época ordenava o seguinte: se o filho mais velho morrer, o segundo filho deve casar-se com a viúva, e o primeiro filho que eles tiverem receberá o nome do irmão mais velho, do primeiro marido. E isso aconteceu. O segundo filho de Judá foi lá e casou com Tamar. Mas a Bíblia revela que esse rapaz ele tinha uma vida moral
sexual totalmente errada. E diz que veio os juízos de Deus e ele também morreu. E Judá pensou o seguinte: ó, eu já dei o primeiro filho, ele morreu. Eu dei o segundo filho, ele morreu. Eu não vou dar outro filho para essa moça, não. E meus filhos vão morrer, o meu terceiro, o último, vai morrer também. Ele virou então para Tamar e falou o seguinte: olha, você volta para a casa dos seus pais, porque meu filho ainda é muito novo, e quando chegar a data, o momento certo para casar, eu te dou ele para em casamento. Mas o tempo passou, os dias, os meses, os anos, e Judá não deu seu terceiro filho para Tamar. Certo dia, Tamar ouviu o seguinte: olha, seu sogro está vindo para passar pela nossa cidade. E o que fez Tamar? Diz que Tamar se colocou uma roupa, colocou um véu em seu rosto, fingiu-se de uma prostituta, encontrou-se com o seu sogro no caminho, ele não a reconheceu, eles deitaram e tiveram um filho. E ali diz que ela concebeu, e eles tiveram gêmeos, Pérez e Zerá. E os 4, Judá, Tamar, Pérez e Zerá, se encontram na genealogia de Jesus. E o que isso quer nos dizer? A história de Tamar nos revela que a graça está disponível para aqueles que não se sentem amados ou que se sentem rejeitados. Assim como Tamar, que não sentia que o seu sogro tinha cuidado por ela, ela sentia que estava sendo rejeitada. Hoje, a história dela se encontra na genealogia de Jesus, para nos mostrar que a graça de Deus, o amor de Jesus pela humanidade, se encontra inserido dentro da genealogia de Jesus. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã, ou que esteja nos assistindo, que se sente rejeitado, abandonado, não amado. Talvez temos aqui uma esposa que não sente que o seu marido a ama, a não ser nos momentos que ele precisa satisfazer as suas vontades. Talvez temos aqui um filho que não se sente amado pelos seus pais, que tentou todos os favores possíveis, e os seus pais não o amam como ele acha que ele deve ser amado. Mas, na árvore genealógica de Jesus, há lugar para aqueles que não se sentem amados ou que se sentem rejeitados. A graça de Deus se revela para estas pessoas. Mas vamos passar para a segunda surpresa. Antes, eu digo o seguinte: Deus prova através de Tamar: eu não rejeitei você. Podemos ser rejeitados aqui nesse mundo por todas as pessoas. Podemos nos sentir não amados, mas Deus nos ama. Deus não nos rejeita. Passemos então para a segunda surpresa. Mateus 1, 4 e 5. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Segunda mulher, Raabe. Vocês vão ver que nós vamos encontrar 5 mulheres aqui descritas na genealogia de Jesus. 5 mulheres diferentes. Algumas com a vida, com a conduta moral erradas. Mas algumas que só temos elogios a dizer a elas. Mas, um pouquinho diferente de Tamar, que nós vimos antes, que se fingiu de prostituta, Raabe era realmente uma prostituta cultual em Jericó. Ela tinha uma casa de culto a vários deuses e ali ocorria a prostituição. Raabe era uma mulher que não tinha uma vida moral aceitável perante a sociedade. Ela vivia no alto de um muro, que era bem largo, ali era a sua casa, e onde os viajores, todos os estrangeiros, quando chegavam, iam procurá-la. E nós conhecemos a história. 2 espias, 2 viajores foram enviados para conhecer Jericó, conhecer ali a terra, como que era. E eles se dirigiram para a casa de Raabe.
Alguns podem dizer assim, mas não tinha tanto lugar para esses homens ir? Por que eles foram para a casa de Raabe? O fato, os historiadores nos provam que naquela época, uma pessoa estrangeira, uma fala diferente, um vestir diferente, se ele chegasse numa cidade, ele seria levado imediatamente perante as autoridades. Mas se ele chegasse, se dirigisse falando, não, eu vim cultuar um Deus, e dirigisse à casa de uma mulher, uma prostituta cultual, ele seria aceito e não seria interrogado. E aqueles homens, como queriam passar despercebidos, eles dirigiram-se para a casa de Raabe. Mas Raabe, ela não viu neles ali 2 estrangeiros que vinham cultuar. Ela reconheceu pelo vestir, ela reconheceu pelo modo de falar, que aqueles homens eram mensageiros do céu. E olha o que Josué nos fala quando ela compreendeu quem eram aqueles homens. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar, no Mar Vermelho, perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe reconheceu que aqueles homens eram mensageiros de Deus, representante da nação que Deus havia escolhido. E ela disse, olha, todos nós ouvimos sobre vocês. Todos nós conhecemos quem que enviou vocês. Mas eu pergunto aos irmãos, quantos tiveram fé em Jericó? Quantos acreditaram naqueles mensageiros do céu? Nenhum, somente Raabe. Em Hebreus, no capítulo 11, 31, diz que pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. O que nos revela Raabe acerca da árvore genealógica de Jesus? Que a graça está disponível para os pagãos, para os incrédulos, que não acreditam em Deus. Existe um lugar disponível na árvore genealógica de Jesus para aqueles que têm duvidado da existência de Deus. Pode ser que tenha alguém aqui nesta manhã que as dificuldades da vida, os problemas, as lutas, têm feito desacreditar que existe um Deus no céu. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã, um filho, um jovem, criado nos caminhos do Senhor, educado desde criança na escolinha, cantou aqui na frente, participava, mas quando chegou à fase adulta, encontrou alguns amigos, fez novas amizades e começou a questionar a existência de Deus. Começou a questionar a soberania de Deus nessa terra. Mas a árvore genealógica de Jesus nos revela que existe um espaço para aqueles que chegaram a duvidar. A graça de Deus se estende para aqueles que têm duvidado, aqueles que muitas vezes chegam a não acreditar que Deus existe. Deus prova através da genealogia de Jesus que Ele está, a sua graça, o seu favor imerecido, está destinado a cada um de nós. Passemos à terceira surpresa. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Ruth. Quem foi Ruth? Quando nós mencionamos a história de Ruth, nós falamos Ruth, a Moabita. Ruth foi uma jovem, não vamos contar a história aqui, mas era de uma nação que não obedecia o povo de Deus. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram descendentes diretos de Ló.
Os irmãos conhecem a história. Ló fugiu de Sodoma, juntamente com a sua família, quando Sodoma ia ser destruída. No meio do caminho, a sua esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal. E Ló agora continuou a viagem juntamente com suas 2 filhas. Eles se escondem numa caverna e passam a morar ali. Certo dia, a filha mais velha vira e fala assim: olha, nós não teremos descendência. Meu pai não terá um nome, o nome dele não continuará. Não temos com quem nos encontrar. Vamos fazer o seguinte: essa noite a gente dá um vinho para ele, vamos embebedá-lo, eu deito com ele e na próxima noite você faz o mesmo. E assim elas fizeram. E ali diz que as 2 conceberam e tiveram 2 filhos, Amon e Moabe. E dali surgiu 2 grandes nações, os Moabitas e os Amonitas. Olha o que Ellen White, em Patriarcas e Profetas, fala sobre os Amonitas e os Moabitas. A única posteridade de Ló, os Moabitas e Amonitas, foram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus e inimigos do seu povo. Em Deuteronômio, Moisés escreveu o seguinte: nenhum amonita ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Eles estão extirpados da presença do Senhor. Não tem privilégio. É um povo que eu abomino. Mas aí nós vemos Ruth participando da árvore genealógica de Jesus. Não diz que eles não poderiam permanecer até a 10ª geração? E se nós formos olhar, Ruth entra 3 gerações depois dos fatos que estavam ocorrendo. O que isso nos revela a cada um de nós nessa manhã? Que a graça divina, ela prevalece, ela sobrepuja a justiça de Deus. O amor de Deus, o seu favor imerecido, ele, se nós nos arrependermos realmente, ele sobrepuja a justiça que estava destinado a cada um de nós. A graça de Deus está disponível para aqueles que se sentem excluídos, para aqueles que acham que não tem mais merecimento de Deus. A graça de Deus está disponível para essas pessoas. Talvez, como eu disse anteriormente, nós possamos nos sentir muitas vezes excluídos. Excluídos pelos amigos, excluídos pela família, porque tomamos a decisão de seguir ao Senhor. Excluídos no trabalho, porque nós não participamos das mesmas rodinhas das outras pessoas. Excluídos porque somos diferentes no nosso falar, no nosso agir. Mas a graça de Deus, ela está estendida para aqueles que se sentem excluídos. Existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que se sentem excluídos. Passemos para as últimas surpresas, as que existem na genealogia de Jesus. Versículo 6. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Betseba. Mas por que o nome dela? Será que Mateus esqueceu o nome dela e não a mencionou por causa disso? Não. Porque quando ele cita aqui nessa passagem, ele quer deixar bem claro que Davi teve a Salomão da mulher que havia sido de Urias. Quando nós voltemos na história de Davi, nós sabemos que Betseba não era a sua esposa. Davi teve uma relação com ela e depois de algum tempo é que ele pôde regularizar essa situação. Mas mesmo assim, Betseba foi uma concubina. Ela não era esposa de Davi, porque ele já tinha sua esposa. E Mateus faz questão de frisar que a mulher que tinha sido de Urias foi a mãe do filho de Salomão. Qual verdade nós podemos entender nisso? Primeira verdade é que Mateus estava ressaltando que aquela mulher não era Betseba, não era esposa de Davi. E a segunda verdade, ele quis mostrar ali que Urias
o Eteu, ele teve uma conduta muito melhor do que Davi, que foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. A conduta de Davi, naquele momento, foi tão errada que ele fez questão de revelar isso na genealogia de Jesus. E aí nós entendemos que os três, Davi, Batseba e Urias, se encontram na genealogia de Jesus. E o que isso quer nos mostrar? Primeiramente, Davi nos mostra que a graça de Deus está disponível para aqueles que caíram, para os agressores. Se nós procurarmos ler essa história no original, nós vamos compreender que Batseba não saiu para o pátio para poder ali se banhar e ser seduzida por Davi, como muitas vezes as passagens não nos revelam. O que nós podemos compreender é que Batseba estava participando de um culto ritual que existia para as mulheres logo após os dias da sua menstruação. Era uma espécie de batismo que as mulheres faziam. E Davi, de cima ali do seu terraço, viu aquela mulher banhando e procurou ter um caso com ela. E nós podemos compreender um pouco que aquela mulher não foi satisfatoriamente ali quando o rei chamou. Ela foi um pouco obrigada, porque ele era o rei, ele era o chefe, ele era o líder. E o que ele mandava deveria ser cumprido. Por isso, a história está revelada na genealogia de Jesus. Porque quer nos mostrar que há graça disponível para aqueles que caíram, para aqueles que foram agressores e que cometeram alguns tipos de pecado. E a quinta surpresa quer nos mostrar o seguinte: a esposa de Urias, Batseba, mostra que a graça de Deus está disponível para aqueles que foram abusados, violentados e agredidos. O amor de Deus está disponível para todos os tipos de pessoa. A graça de Deus está para todas as pessoas. O interessante é que quando nós olhamos sobre a árvore genealógica de Jesus, nós percebemos que existe ali todos os tipos de erros cometidos e estão disponíveis nessa árvore. Porque na árvore genealógica de Jesus, nós podemos encontrar graça para aqueles que caíram no mais profundo abismo do pecado moral. Por maiores que sejam os meus pecados, há graça disponível na genealogia de Jesus. Passemos então para a penúltima surpresa, que diz o seguinte: Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama por Cristo. Sexta surpresa na genealogia de Jesus. Maria. Quem foi Maria? Uma jovenzinha que os estudiosos acreditam que tinha aproximadamente 17 anos e recebeu o privilégio da graça de Deus de ser a mãe do Filho de Deus. E o interessante é que naquela época, se uma mulher sem ser casada fosse encontrada grávida, ela era humilhada, ridicularizada e finalmente apedrejada. Mas Maria, ela não temeu nenhum desses motivos. Ela aceitou, ela se sujeitou a ser a mãe do Filho de Deus, mesmo correndo o risco de sofrer consequências na sua vida. E isso quer nos mostrar que a graça de Deus está disponível para aqueles que se sujeitam a ser ridicularizados, humilhados por obedecerem a Deus. Algumas pessoas, alguns de nós, já passamos por provas em que, por guardarmos o sábado, perdemos oportunidades de trabalho, perdemos oportunidades de
fazermos talvez uma viagem ou de participar de uma festa, alguma coisa. E as pessoas falam, mas para quê? O sábado hoje já foi abolido, não é necessário. Mas nós, como obedientes, não deixamos de observar o sábado. E muitas vezes somos ridicularizados, humilhados, por amigos, por familiares, por desconhecidos, porque somos obedientes a Deus. Mas a graça de Cristo, a graça de Deus, ela está disponível para aqueles que se sentem ridicularizados, humilhados por obedecerem a Deus. Há lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que são obedientes. Deus tem um lugar para cada um de nós, a partir do momento que nós formos obedientes. Mas passemos então para a última surpresa. Diz que ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quem é a última surpresa na genealogia de Jesus? Vocês e eu. Nós somos o povo que somos salvos do pecado por causa de Jesus Cristo. Na árvore de Jesus há disponível um lugar para cada um de nós, porque nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Há uma passagem muito conhecida por todos que diz que quando chegarmos no céu, nós teremos lá 3 surpresas. Qual a primeira surpresa? Nós encontraremos lá pessoas que nós achávamos o quê? Que não estariam lá. A segunda surpresa, nós não encontraremos lá pessoas que tínhamos certeza que estariam lá no céu. E qual é a terceira surpresa? Nós estarmos lá. E para provar isso, que a graça de Deus está disponível para cada um de nós, para cada pecador. Eu pulei propositalmente um nome. Eu saltei uma passagem aqui na Bíblia. E é a história que eu gostaria de terminar com os irmãos sobre ela. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon e Amon a Josias. Quem foi Manassés? Olha o que diz em 2 Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. E consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés. Colocaram-lhe um gancho do nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Quem foi Manassés? Pior rei da história. E foi o rei que mais governou durante toda a história de Judá. 55 anos reinando e fazendo somente aquilo que era mal. O cara era adivinho, necromante, consultava os astros no céu, consultava as nuvens, construiu altares. Se a gente for ler o capítulo 33 todo, ali vem falando todos os erros que ele cometeu. Para os irmãos terem uma ideia, ele chegou a construir uma estátua a Moloque, uma estátua enorme, onde embaixo dela tinha uma caldeira, onde eles colocavam fogo. E ali aquela estátua de bronze, ela ia esquentando, 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 até chegar a ser um fogo incandescente. E agora, a passagem bíblica diz que Manassés tinha várias concubinas e vários filhos. E quando aquelas crianças das concubinas nasciam, ele pegava aquelas crianças recém-nascidas e as colocava no braço daquela estátua incandescente. Ele era assassino, ele era um dos piores, podemos dizer,
um dos piores pecadores relatados na Bíblia. Ninguém foi tão longe no pecado quanto Manassés. Ninguém se afastou tanto de Deus. E a Bíblia relata que foi enviado profetas e mais profetas, mensageiros, pessoas alertando Manassés. E ele não deu ouvido à voz do Senhor. Aí Deus enviou o seu juízo. Diz que Deus enviou então o povo da Assíria. E o povo prendeu Manassés, colocou ganchos em seu nariz, o algemaram. E agora ele foi arrastado de Judá para a Síria, sendo puxado por esses ganchos no nariz. Ele nu, humilhado. Há ilustrações que mostram como ele foi conduzido nos relatos dos assírios do passado. E agora Manassés chegou ao mais baixo da sua humilhação. E o que Manassés fez quando ele chegou nesse ponto? Diz que Manassés, então, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus. Quando chegou ali, Manassés reconheceu os seus erros. Diz que ele humilhou-se, ele buscou o favor de Deus. E agora, podemos pensar assim, se fosse eu ia falar assim, agora você vem me buscar? Você teve 55 anos para conviver comigo e você nunca deu valor? Mas agora que você está precisando, você vai buscar? Se vira para lá, resolva os seus problemas. Mas foi assim que Deus agiu com Manassés? Não. A Bíblia fala o seguinte, em 2 Crônicas. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Deus ouviu a oração de Manassés. Deus restituiu todas as provas que ele havia passado. Deus o restituiu ao seu trono. E se nós lermos o capítulo Crônicas e formos lendo, nós vamos ver que Manassés se arrependeu tão sinceramente que ele mandou destruir todas as estátuas que ele tinha feito, destruir todos aqueles altares que ele havia construído. E diz que agora ele convocou o povo a adorar o verdadeiro Deus no céu. Nenhum foi tão longe, tão pecador quanto Manassés. Mas a graça, a árvore genealógica de Jesus, a graça de Jesus, a graça de Deus, nos revela que a graça ela está disponível para todos os tipos de pecadores. Todos nós temos o privilégio de participarmos da graça genealógica de Jesus. Mas talvez tenha alguém aqui nessa manhã pensando o seguinte, mas essa é a árvore genealógica de Jesus. Eu não pertenço a ela. Como eu posso estar inserido nessa árvore genealógica de Jesus? Como eu faço parte? Como eu posso ser enxertado na graça genealógica de Jesus? Diz que o pecado, ele brotou por causa de uma árvore. Mas a graça brota na árvore genealógica de Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós fomos revestidos de Cristo. Nós não tínhamos valor algum. Nós nos encaixamos em cada um desses pecados aqui revelados. Mas a graça de Cristo, a seu favor imerecido, ele nos revestiu. E por causa disso, nós nos tornamos um em Cristo Jesus e herdeiros da promessa concedida a Abraão. Deus nos convida a nos enxertarmos na árvore genealógica de Jesus. Deus nos convida a reconhecermos que a maravilhosa graça de Jesus, a surpreendente graça, está disponível a cada um de nós. Deus deseja que nós façamos parte dessa árvore. Diz que na cruz,
Jesus, ele semeou uma outra árvore genealógica, com a sua própria morte e a regou com seu próprio sangue. E nós hoje temos o privilégio de participarmos dessa maravilhosa árvore genealógica de Jesus. Todos nós temos a oportunidade de sermos revestidos de Cristo e herdeiros segundo promessa. Há lugar para todos nós na árvore genealógica de Jesus. Amém.